aí, família, beleza? Olha só, como eu destaquei para vocês aqui, eu vou colocar uma nova live que eu fiz com um grande amigo, Paulo Smith, um coach, um grande profissional, falando sobre vários assuntos. Assista aí, vambora! Pessoal, bom dia a todos, a você, Simone, que acabou de mandar mensagem, Joyce, sejam bem-vindos a essa semana. Eu tenho feito essa semana de lives aqui e aproveitei o gancho pegando um pouquinho da experiência do Paulo e tudo que ele tem falado nas lives dele. E, bom, me apresentar, né? Eu sou o Fábio, sou nutricionista, trabalho com nutrição esportiva, mudança de hábitos, qualidade de vida. Então, quando se fala de alimentação, a gente não pode pensar que a alimentação é só para o gordinho, para o magrinho. A gente envolve todos os aspectos da nossa vida. Eu tenho falado muito isso nas lives, Paulinho, que a própria OMS chama, né, que saúde não é o estado de você ter saúde, não é a ausência de doença, tá? É um perfeito equilíbrio entre o bem-estar físico, emocional e todos os outros fatores. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente não pode pensar, eu como nutricionista, que só a alimentação resolve, só o efeito psicológico da coisa, só o fator emocional. A gente tem que unir tudo isso. Então, o meu propósito como profissional é trazer essa galera como o Paulo. Ontem eu falei com a Psiconutri, uma amiga psicóloga e nutricionista. Já falei com o personal. Amanhã eu vou estar com um grande amigo também, que é nutricionista. Então, assim, ao longo dessa semana, o objetivo foi exatamente ressignificando a sua dieta. Esse foi o tema da semana. É como transformar a alimentação através das escolhas. E eu aproveitei o gancho, Paulinho, que eu convidei você, peguei aquele livro e um dia alguém autografou para mim. Olha aí. E cara, eu tenho visto, na verdade, assistido aos poucos as suas lives aí, e tem sido transformador para mim, cara, porque assim, tudo que você fala, tudo que você tem colocado, né, em pauta aí, tem me ajudado bastante. Mas eu vou deixar você se apresentar antes da gente começar. Não, legal, né? Acho que, não sei, a maioria deve me conhecer, mas também Paulo Smith, casado, tenho 2 filhos, Arthur Smith e a Eduarda, e o terceiro está chegando agora em junho. Sou o CEO do Instituto Spirit, que fica no Terraço Shopping. Tem gente que está falando que não está ouvindo. Não tá ouvindo? Sou o Talvez CEO você pode ser. do Instituto Spirit, que fica no Terraço Shopping. Nós já estamos lá há 5 anos, já, um centro de treinamento de psicologia, de coaching, treinamentos, capacitações. E a minha especialidade é a inteligência emocional. Amo cuidar de pessoas, atender pessoas. E eu acredito que mudança de vida acontece rápido. E como foi o nosso tema de hoje, pequenas mudanças geram grandes resultados. E realmente essa é a chave que nós acreditamos. Aquilo que você acredita se materializa. E realmente eu sou conectado com o Fábio porque a gente tem a mesma linha de pensamentos no fato que não adianta eu ir só no sintoma do problema se eu não for na causa. Então, o Exatamente. nutricionista que não entender isso, os clientes, os pacientes dele vão estar no efeito sanfona, que é engorda e emagrece, porque não é comida. Muitas vezes é a mentalidade, a inteligência emocional conectada com a nutrição. Se essas duas ciências não andarem juntas, o processo ele vai ser incompleto, não é isso, Fábio? Exatamente, cara. E sabe o que acontece? Eu estava pegando o teu livro, peguei, na verdade, alguns conceitos que, na época que eu li, eu sempre faço minhas anotações, enfim. Meus livros são tudo rabiscado, cara. E eu lembro que eu coloquei, assim, um ponto que eu acho que é importantíssimo. A gente, na verdade, durante muitos anos, a gente cresce com modelo padrão de vida. Então, um modelo de estética. Aqui na segunda-feira, eu falei de autoimagem corporal com o personal. E quando a gente cresce com esse modelo, a gente não se encontra nesse modelo estético, a gente cria frustrações. E a alimentação, normalmente, é a primeira válvula de escape para as sensações emocionais. Quando você fala assim, cara, num dia inteiro, eu passei meu dia de trabalho, passei meu dia de reunião, cara, tô desempregado, meu filho, aquela correria de casa que a gente sabe que muitas pessoas têm vivido, e aí você vê toda essa pressão, essa opressão sendo criada, e aí quando você fala assim, cara, o que eu posso fazer? Eu vou colocar um tênis e ir para academia, vou colocar um tênis e dar uma corrida, ou eu vou comer alguma coisa que sobrou do ovo de Páscoa ali? Então a gente acaba comendo
de uma forma emocional, né? E esse vínculo afetivo com a alimentação, ele não vem de hoje. Ele vem lá da nossa primeira infância. Agora, essa fase que a Ju está passando, da gestação, na sequência vem a amamentação, essa é a primeira fase de contato com o amor. Então, esse primeiro amor que a gente recebe, ele se torna vínculo afetivo entre a mãe e os filhos, né? Mas ele cria também um vínculo entre a alimentação e o amor. Pode falar, irmão. Não, não, pode falar. Vou pegar o fone aqui. Pode falar aí. Ah, tranquilo. Então, assim, quando a gente fala de alimentação e comportamento, é muito comum em consultório, eu já há algum tempo recebo muitos pacientes questionando, falando assim, poxa, eu já tentei de tudo, eu já fiz toda estratégia dietética, aquilo que você está falando aí, olha, é o seguinte, você é a última saída, você é a última esperança, eu não consigo seguir dieta. E aí eu tenho dito para algumas pessoas, para de seguir dieta, as pessoas falam, uai, como assim, nutricionista maluco fala para parar de seguir dieta? Eu falei, olha, enquanto você acredita que o teu resultado está fadado num papel, que alguém te prescreveu, alguém que você nem conhece, colocou para você e falou, segue isso aqui, você não consegue seguir, você gera frustração. Então a mudança, assim como eu tenho lido, eu tenho feito um propósito, Paulinho, você fez o propósito dos 40 lives aí, que tem sido sensacionais, eu fiz o meu propósito individual de leitura bíblica, leitura da Bíblia em 100 dias. Então, assim, tem sido muito intenso, é uma leitura constante, um negócio bem corrido, mas é interessante porque, assim, é um desafio. E eu estava pegando um pouquinho do conceito que você falou do livro e pegando uma associação com o tabernáculo. Na Bíblia, o tabernáculo ele é explicado de dentro para fora. Então, Deus ele detalhou toda a estrutura do tabernáculo, primeiro pelos princípios lá dentro, de como funcionaria, para depois chegar na parte externa. E eu acredito que a transformação das nossas vidas, seja através da alimentação, seja através de qualquer comportamento, e aí o Paulinho pode falar com propriedade, né? Ela começa realmente de dentro para fora. Não adianta alguém falar para você, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer... Enquanto você ficar sendo atirada para um lado, para o outro, você nunca vai saber onde você vai atingir o seu resultado. O que você precisa entender é o quanto você busca de aceitar aquilo ali, fala, cara, eu preciso mudar, a minha realidade hoje me incomoda, e aí você entende que, cara, onde eu quero chegar? Seria o nosso ponto A para o ponto B. E o que eu preciso fazer? Eu preciso de abrir mão de coisas, eu preciso me dedicar. E eu queria que o Paulinho falasse também. Legal. Acho que é importante todos nós entendermos essa tricotomia, né? Que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Né? Para quem crê, tem a mesma crença que nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Então, nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. A alma quer dizer o centro dos pensamentos, o centro dos sentimentos e emoções e o centro das vontades e desejos. Então, a gente tem que cuidar da alma, sim. Inteligência emocional cuida da alma. Nós temos que cuidar do espírito, sim. E a gente vai cuidar do espírito através da intimidade com Deus. Não é só ir para a igreja. Isso é um dos pedaços. É o tempo de devocional, é o tempo de busca pessoal, é o tempo de oração, de conversa, de leitura bíblica, enfim. E nós precisamos também cuidar do corpo, que é o templo do espírito. Né? E aí é onde algumas pessoas não entendem essa tricotomia e elas deixam algum do pé... Oi. Tá, vou botar mais alto, né? Aonde as pessoas às vezes deixam um desses pés quebrarem e aí vai dar ruim. E é interessante a gente entender o que o Fábio está falando aí, né? Pegando o gancho dele, que muitas coisas acontecem na infância. Não sei se você já ouviu isso, Fábio, mas olha que interessante. Você que é mãe, que está nos ouvindo aqui, ou você que é pai, às vezes o bebê chora na madrugada. O que você faz? Você pai, você mãe. Primeira coisa que faz quando um bebê chora, né? Pela correria aqui eu não vou esperar as respostas, mas normalmente, se você é como 90% das pessoas que eu pergunto isso, você vai falar que vai lá e dá o mamar, dá a mamadeira, dá o peito para a pessoa, enfim. E às vezes a criança está chorando porque ela está com frio. Às vezes a criança está chorando porque ela quer atenção. Todos nós buscamos atenção, reconhecimento, pertencimento, amor. E aí quem aqui gosta às vezes de ficar só? Tem adultos que não gostam de ficar só. Então imagina uma criança. Qual é o meu ponto aqui? A criança chora, o pai dá comida. A criança está abandonada, o pai dá comida.
A criança está se sentindo rejeitada, talvez o pai dá comida. A criança vê o pai no celular e quer atenção, o pai dá comida. E inconscientemente a pessoa foi aprendendo que quando eu estou triste, eu como. Quando eu estou sozinho, eu como. Quando eu queria ter alguém comigo, eu como. Então, ela aprendeu na sua primeira infância que quando não está tudo muito bem, a comida vai resolver. Só que aí agora, Exato. ela já não é mais uma criança. Ela é um adulto. E ela continua com um hábito que ela foi ensinada impositoriamente pelos pais. Chorou da comida. Mas às vezes não é comida que o bebê quer, ele quer o abraço. Ele quer sentir o corpo da mãe, porque ele está lá 9 meses dentro, no local quentinho, nutrição, tudo certinho. Agora ele saiu. Então, é importante a gente entender que muitos dos vícios alimentícios, eles são conectados com âncoras, com gatilhos. E às vezes a pessoa não está bem e ela busca fugas, subterfúgios, prazeres momentâneos e exageros. E muitos são a comida. A pessoa não está bem, comida. E ela ainda usa aquela famosa frase assim, eu mereço. Exatamente. Eu estou estressada. Exatamente. Foi o dia de trabalho. Eu mereço comer isso aqui. Eu mereço. Entende? Mas por quê? Ela criou esse significado na mente dela, que a comida vai trazer esse eu mereço para ela. E quantas pessoas você pega assim, ô Fábio, que come com aquele sentimento de eu mereço e ela come um prato de brigadeiro? Exato. E Paulinho, pegando esse gancho, cara, até incentivo as pessoas, se não conhecem, tem um seriado chamado Quilos Mortais, que ele fala muito sobre isso, sobre os vínculos afetivos à alimentação. Só que chega um momento que nosso corpo, a gente começa a ganhar tanto peso, ganha gordura, ganha volume abdominal, enfim, e a gente diminui algumas sensibilidades. E aí vai gerando deficiência nutricional. Então, a sensibilidade à saciedade, sensibilidade ao prazer em pequenas porções. Então, o fato da gente consumir açúcar em constância, em grandes quantidades, de uma forma constante, o que acontece? Fatalmente, acaba gerando um prazer excessivo a um alimento que tem a grande concentração de açúcar. E realmente, quando você coloca esse tipo de alimento com constância na sua rotina, ele acaba fazendo com que você sempre dependa daquele alimento, né? Então, assim, é importante a gente entender o seguinte: a saúde, ela é muito buscar e fazer boas escolhas, seja através da alimentação, seja através dos comportamentos, seja através da cultura que a gente venha criando. Eu costumo dizer que nossos pais, eles nos criaram da melhor forma possível, né? Mas tem um fator chamado fator epigenético, que é a característica genética, e ela depende das nossas escolhas. Então, nós temos sim uma influência dos nossos pais, mas o que vai fazer o nosso resultado, seja estético, seja melhorar... acho que o pessoal está falando do som da TV, Paulinho. Tá dando interferência. O cara, quando tem 600 cômodos na casa, é diferente, né? Diferenciado. Então, o que acontece? Olha só, agora acho que ficou melhor mesmo. Então, quando a gente entende que os fatores epigenéticos, eles interferem baseado nas nossas escolhas, a gente está falando de outras coisas, como imunidade, a gente está falando como sensação de bem-estar. Tem um vídeo que eu gravei, Paulinho, que eu falo assim, nosso intestino, além de ser considerado o nosso segundo cérebro, ele é a principal barreira de defesa do nosso corpo. E como a gente tem cuidado do nosso intestino? Então, às vezes, aquela ausência de frutas, verduras, legumes na sua dieta pode fazer com que você tenha uma refeição, muitas vezes, além não só do valor calórico, mas muitas vezes influenciadora das suas ansiedades. Então, a gente está falando, às vezes, de excesso de açúcar, refrigerante, excesso de cafeína, porque tem aquelas pessoas que não dormem bem, porque querem render o máximo no trabalho, querem melhorar o desempenho nos estudos, e viram à noite, aí acordam precisando de uma dose de cafeína aumentada, mas não sabem que essa cafeína está interferindo no sono. A ausência de sono interfere também no autocontrole alimentar. Então, tudo isso são cascatas que a gente acaba desenvolvendo por querer ser melhor, com coisas que a gente poderia fazer o básico muito bem feito, né, Paulinho? É verdade. Então, eu acho que, para quem já tem me acompanhado, acho que acompanha o Fábio também, eu acho que isso tem que ser a primeira linha de conexão, né? Que muitas vezes
a equação sintoma-causa. Às vezes uma obesidade não é o problema da pessoa, isso é um sintoma. Às vezes a pessoa que não está com a vida saudável, isso não é um problema, é um sintoma. E eu fico um pouco indignado com médicos ou especialistas e profissionais que eles já dão diagnóstico, já indicam remédios, sem buscar mapear o estilo de vida da pessoa, sem tentar mapear, talvez, como você falou, as heranças, né? Todos nós temos heranças genéticas, mas olha que fantástico, a ciência hoje, ela traz a epigenética, que é o quê? A comprovação científica que há poder de você criar novas conexões neurais, novos caminhos neurais. Então, é possível mudar. Não tem mais essa história de falar assim, pau que nasce torto nunca disse direito. Acabou essa história. Fala, meu pai é gordo, meu avô é gordo, eu sou gordo, aí acabou. O nome disso é caô, lorota, bleta, paparico, 71, blasfêmia, falácia, história, conversa. Acabou. Se alguém falar para você assim, eu tô fadado a isso. Mentira. Não aceite decretos. Não aceite. Ontem, verdade, de domingo para segunda, eu passei muito mal e eu tava com sintoma de dengue, né? Minha esposa teve dengue essa semana, esse mês, meu sogro teve dengue esse mês, e eu tava com todos os sintomas de dengue. Até eu já tava aceitando. Eu falei, pô, dengue, cara, vou ficar 5 dias aqui sentindo dor, febre, de cama, fraco. E eu aceitei por um momento. E aí a minha esposa chegou e falou assim, depois da Santa Ceia, você vai ficar bom. E eu já, não, é dengue. Aí primeiro momento, depois eu fui no banheiro, fui tomar banho, eu falei, cara, é verdade, não é dengue. Não é dengue, eu vou ficar bom depois da Santa Ceia. Eu me levantei e eu comecei a profetizar isso, cara, não vai ser dengue. Aí chegou uma pessoa para mim que eu gosto muito, falou, é dengue, certeza. Eu falei, não é, ela é dengue, eu tô falando. Eu falei, meu Deus, gente, a pessoa parece que... quer que você fique doente, né? Quer decretar uma palavra. Eu tô qual é o ponto disso aqui? Eu não aceitei aquela palavra, fui no médico no outro dia e não era dengue. Eu não sei se foi um milagre, eu não sei se era uma intoxicação. Mas o que eu quero te dizer é, não aceite decretos sobre a sua vida. Não aceite, isso é uma herança, pronto, acabou. Heranças, muitas vezes, elas não são predestinações, elas são predisposições. Há uma diferença entre ser predisposição e predestinação. Nós podemos mudar o nosso destino. E o tema dessa live aqui também é pequenas mudanças geram grandes resultados. Eu queria aproveitar do Fábio como grande profissional, especialista, bom no que faz, para ele nos ajudar. Fábio, o que você pode aí nos ajudar com pequenas mudanças geram grandes resultados para a gente poder sair dessa live aqui, talvez com um primeiro plano ou dar o pontapé inicial para isso? Paulinho, tu me falou um negócio que me lembrei aqui de um exemplo que eu dei ontem, falando um pouquinho da minha história para as pessoas, porque as pessoas falam assim, tu é nutricionista, tu é magro, nunca enfrentou problema com alimentação. Bom, na verdade eu conheci a nutrição através de um problema, porque eu estudava, fiz 2 anos de Direito e aí estava na academia e descobri que estava com aquele famoso esteatose hepática, acúmulo de gordura no fígado, né? E aí fui através de um nutricionista e mudei esse comportamento e melhorei. Mas tudo isso envolvia em alguns aspectos emocionais lá no passado. Eu, quando tinha talvez 7, 8 anos, eu já citei isso aqui ontem, eu ouvi de uma professora, após ter ido para um clube, etc., que depois terminou o passeio, o pessoal no dia seguinte, a professora reuniu a sala e falou, fulano e Fábio, vocês têm que se cuidar, vocês estão gordinhos. Então ela expôs aquilo que muitas vezes já nos incomodava, né? E essa exposição me gerou um trauma de infância, e eu digo trauma porque por muitos anos eu ficava com vergonha de tirar a camisa até no clube, vergonha de tirar a camisa na praia. Então gerou em mim, por mais magrinho que eu fosse, nunca tive o objetivo, ou na verdade, de ser muito forte, mas eu sempre fui magrinho, mas eu tinha aquela gordurinha sobrando ali, isso me incomodava. Então os fatores emocionais envolviam na minha mente a ponto de eu querer jogar sempre a culpa na alimentação. Então quando eu ia para uma festa, ia para um evento, a primeira coisa que eu fazia... Vem cá. Pecado. A primeira coisa que eu fazia era acabar comendo de forma exagerada. Mas aproveitando... Pronto. Cadê? Então, aproveitando que o Paulinho pediu essa dica, eu acho legal a gente pontuar.
né? Eu costumo dizer que as mudanças elas podem ser pontuais e simples, como o Paulinho fala, é assim, ó, no piscar de dedos, a gente faz isso só na decisão. A primeira decisão de transformar a sua alimentação, ela tem que vir de dentro para fora, a gente já falou aqui, mas o que eu acho que é mais importante nos hábitos. Então, o teu hábito que você pode começar mudando já é na compra do mercado. Se você tem o hábito de comprar uma coisa que provavelmente dificulta teu autocontrole, seja um refrigerante, biscoito recheado, um chocolate, porque tudo isso, como já foi dito aqui por alguém, agora eu não lembro qual é o nome, porque já passou os comentários, você ter o equilíbrio, isso é importante. Só que se a gente lembra dos nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, eles não tinham, talvez mais nossos avós, né, Paulinho? Eles não tinham tanta concentração de pacotinhos nas refeições, eles não tinham aquele mundo de opções de mercado industrializado que a gente tem hoje. A gente tem um volume cada vez maior. E a gente tem a produção cada vez mais rápida no processo. Então, as frutas, por mais que... Não estou dizendo que as frutas são ruins, as frutas são excelentes opções para a gente ter como hábito. Eu costumo dizer que eu tenho a regra dos 5. A regra dos 5 eu já vou falar sobre ela. Mas o que acontece? As frutas, elas muitas vezes vêm com menos vitaminas, menos minerais, porque eles aceleram o processo de produção. Existe o processo de contaminação através de agrotóxicos e tudo mais. Então, a gente optar pelos orgânicos é uma boa decisão. Mas voltando ao aspecto, então eu começaria com a mudança nos hábitos do mercado, não comprar, não estocar. Ah, mas se comprar 10 sai mais barato do que comprar um. Bom, se você sabe que você comprando 10, você vai querer consumir 10 em uma semana, dependendo do que for, cara, compra só um de consumo imediato. Vai lá, deu vontade de comer seu chocolate, compra o seu chocolate, consome ali na hora, mata à vontade, ninguém vai engordar por 100 quilocalorias a mais em um dia. Agora, se você compra uma caixa e senta, compra um bis, uma caixa de bis, e o bis parece que aquele negócio que você come um, dá vontade de comer sempre mais, né? Então isso vai fazer você cada vez mais ter dificuldade de gerar o autocontrole. E a decisão, ela tem que ser unida de estratégias. Eu falo das regras dos 5 porque é uma regra que funciona. Quando as pessoas têm dificuldade de manter o volume alimentar na regra dos 5, ela vai ter dificuldade também de vitaminas e minerais. E como é que funciona essa regra dos 5, Paulinho? Seria o quê? 5 porções por dia que a gente pode fracionar entre frutas, verduras e legumes. Então, no café da manhã você pode comer uma porção de fruta, no lanchinho da manhã, no lanchinho da tarde, já foram 3 porções de frutas. No almoço e no jantar, verduras e legumes variados. Cara, não tem como dar errado. Você tem uma condição interessante de variar bastante o consumo de fibras alimentares derivadas desses alimentos, que seriam verduras, e a gente pode falar batata, abóbora, mandioca. Eu tenho atendido muitas pessoas com medo de comer, às vezes, um arroz, com medo de comer uma batata, e juntar os dois nem pensar, porque alguém um dia disse que comer 2 tipos de carboidrato engorda. Bom, mas o que engorda são as extrapolações que a gente faz. É o sorvete, é a sobremesa, é o açaí. Por mais que o açaí seja um fruto muito bom, ele, na maioria das vezes, quase em todas as vezes, aqui em Brasília, pelo menos, é adicionado de um xarope. Então, o benefício do açaí seria você pegar a polpa e batê-la. Porém, a gente coloca o xaropão lá, que vai sim gerar um processo de aumento na concentração, principalmente de glicose, açúcar no teu sangue. Então, feito essa regrinha dos 5, associada às compras do mercado, a última que eu deixaria fácil para todo mundo aqui é se preocupar com o consumo de água. Hoje é o maior suplemento para a performance esportiva. 2%, não é muito, 2% de perda de peso associada à desidratação, a gente tem queda de concentração. E essa queda de concentração, ela volta muito daquele aspecto seguinte: eu consegui realizar uma tarefa, eu consegui fazer o meu movimento durante um esporte, ou até mesmo nos estudos, sem a necessidade excessiva de, muitas vezes, a cafeína, como muitas pessoas têm feito. Eu gosto do meu café matinal, super recomendo, mas os exageros, eles podem comprometer. Então, a desidratação, ela tem sido, Paulinho, um dos pontos mais comuns dentro de consultório. Inclusive, para quem tem essa dificuldade, eu vou deixar aqui depois, Paulinho, um cálculo bem simples, é pegar o peso corporal, multiplica por 35, aproximadamente esse volume em ml que a pessoa precisa consumir. Então, acho que essas 3, eu falei 3? 3 ou 4, Paulinho? 30... Já até me perdi. Não, mercado, regra do 5 e hidratação. 3. Tá, já ajusta legal aí a nossa rotina alimentar e já dá um up significativo para a gente ter um resultado bacana. Legal. Você falou 5 já, então? Eu falei 3, né? 3. Pode falar. Aí vamos lá. Vamos lá. Então, é porque a gente se empolga, né, Paulinho? A live é só uma hora. Então vamos lá. Falei 3.
mercado, se controlar no mercado, buscar melhorar as escolhas alimentares, focando na regra dos 5, melhorar a hidratação, associar sempre a um exercício é muito importante. Fala, bom, cara, a gente está em confinamento, está difícil a gente fazer exercício físico e tal. Eu vou discriminar aqui o que é exercício e o que é atividade, certo, Paulinho? Exercício normalmente, ou melhor, atividade é aquilo que a gente faz durante o dia. O Paulinho acabou de pegar o filho, levantou, Paulinho vai lá, a Ju faz uma comida e tal, aquele movimento do dia a dia são as nossas atividades físicas, atividades do dia a dia. Exercício é o que você se programa, se organiza a fazer. Só que existe uma máxima que as pessoas pensam que para você ser um praticante de exercício físico, você tem que sempre pensar em competir, em competição, em se superar, em melhorar seus números, etc. É muito interessante. O esporte ele nos influencia dessa forma e é interessante. O que é muito complexo é quando você entra em algo que você não gosta, como o Paulinho mencionou, por algum ensino do seu pai, ou porque alguém te obrigou, porque alguém te direcionou a fazer aquilo ali, ou pelo modismo, e você começa a fazer, você não se identifica. Então, o exercício físico, independente de qual seja, ele tem que ser benéfico, ele tem que trazer esse bem-estar. Porque aquilo que eu falei mais cedo, de você trazer o bem-estar somente dependente da alimentação, faz você gerar uma dificuldade de gerar o autocontrole emocional. Então existem, inclusive ontem falei a respeito disso, existem alguns estudos mostrando que inclusive as pessoas que nós seguimos nas redes sociais, que muitas vezes a gente acha que nos influencia de uma forma positiva a mudar o comportamento alimentar ou o estilo de vida, e aí o estudo ele fala daquelas musas fitness, né, daquelas bodybuilders, enfim, o que na verdade ele quis dizer? Que olha, as pessoas que seguiam essas pessoas achando que elas as motivavam a treinar mais, a se exercitar melhor, na verdade elas se sentiam desmotivadas, porque eram aquelas pessoas que seguiam a mesma dieta que a blogueira postava, treinavam um treino bacana, dormiam legal, faziam tudo bonitinho e não conseguiam o resultado que a blogueira fitness fazia. Só que existem segredos ou, muitas vezes, coisas que as pessoas fazem que elas não postam. Às vezes o uso de um hormônio, o acompanhamento com outros tipos de medicamentos. Então tudo isso são fatores que influenciam na escolha das pessoas e que geram traumas. Né? Então até o fato da gente seguir muitas vezes certas pessoas influenciam nossas decisões, porque aquilo que eu vejo o Paulinho postando, eu falo, caraca, o Paulinho tá viajando, velho. Pô, eu queria estar viajando também, não como inveja, mas como objetivo de falar, poxa, eu posso me dedicar a conquistar aquilo ali. Só que chega um momento que se torna doentio, você não tem só o Paulinho que você segue, você tem 300 pessoas que estão postando que a vida, ela não tem problemas. O nutricionista só posta comida saudável. Significa dizer que ele não come uma pizza? Claro que come. Significa dizer que ele não vai comer um hambúrguer? É óbvio que ele vai comer. Ele é pessoa como qualquer um de nós. Então, assim, associar o exercício físico, ele traz a liberação que a gente chama de endorfina. A endorfina, ela vai trazer essa sensação de bem-estar. Então, eu destacaria o nosso quarto aqui, o exercício. E para finalizar, saúde do sono. Sabe, a gente tem cultivado hábitos, obviamente, tem até um estudo que eu falei sobre ele ontem aqui, volto a relembrar, que lá 40 anos atrás as pessoas diziam o seguinte, com a revolução que está tendo da tecnologia, daqui a 40 anos, a gente vai ter uma tecnologia que nos possibilite ter mais tempo com a nossa família, vai ter mais tempo com nossos amigos, a gente vai poder fazer mais coisas, porque a tecnologia está vindo para acelerar vários processos. E aí a gente vê que, na verdade, o que as pessoas têm feito? Tomado mais tempo com a tecnologia. É mais tempo no celular, é mais tempo dedicado a uma rede social, é mais tempo envolvido com várias coisas, e aí até no momento com as famílias, tem perdido o prazer, ou melhor, tem perdido o momento. Então, o que eu destaco para as pessoas? Esqueça as redes sociais enquanto você estiver no momento das suas refeições, esqueça suas redes sociais no momento em que você estiver com sua família, deixe de lado horas antes de você dormir. A luminescência causada pelos eletroeletrônicos, seja televisão, seja um celular, ela gera interferência nas sinalizações do nosso corpo. Então ela ativa, eu falei da cafeína, que ativa o sistema nervoso central, que faz a gente dar aquela acordada, né, Paulinho? Mas a cafeína também ela tem um tempo de absorção, e ela altera o sono quando a gente toma café horas antes de dormir. Então o que é interessante? Cara, se limite a tomar café até 2, 3 horas. Ao pessoal que quer essas dicas, eu tenho um material, Paulinho, que eu posso disponibilizar a todos vocês, tá? De uma forma simples, vamos dizer assim, um e-book meu que eu evoluo, gratuitamente eu libero para o pessoal, porque eu acho que a gente pode doar aquilo que a gente pode ajudar na transformação das pessoas.
Mas falando do sono, então voltando ao sono, eu me empolgo, então a gente vai falando de outras coisas, mas falando sobre o sono, então a gente precisa controlar o uso de eletrônicos, né? E associar também alimentos que geram essa sensação de prazer e bem-estar junto com o exercício. Então, fechando 5, Paulinho, então vamos lá, mercado, né? Aham. Regra dos 5, 5 porções de frutas, verduras e legumes de forma diversificada, não precisa ser só de 3 de fruta, 3 de verdura, enfim, diversificado. Regra dos 5, hidratação, exercício e qualidade do sono. Eu acho que a gente fechou um pacote bem interessante. Olha que legal aí, né? Muito show de bola. Você que está aí, estava aqui anotando os 5 pontos aqui importantes, todos nós precisamos. Depois tem essa pergunta aí do Leandro. Ó. Vamos Aprendi que lá. devemos balancear nas alimentações os níveis de consumo de proteína, carboidrato e gordura para ter um bom resultado na dieta. Procede e não só comer proteína, porque tem gente que fala que é só proteína, proteína não. É, Na sua visão, né? Quando a gente fala de nutrição, né, cara, é um desafio, porque cada livro fala uma coisa, pode isso, não pode exato, aquilo, enfim. exato. Mas no seu conceito aí, qual que seria Paulinho, o que eu entendo assim? O corpo ele vai gerar uma adaptação. A diferença nossa dos animais é que se a gente se mudar de um habitat, o Paulinho resolveu ir mudar para Orlando, ele vai conseguir se adaptar. Porque a alimentação, por mais diferente que seja lá, ele vai de alguma forma conseguir adaptar. Seja produzindo o feijãozinho aos finais de semana, enfim. Então, quando você restringe carboidrato, quando você restringe alguma coisa na sua dieta, seu corpo ele gera uma adaptação. Aham. Né? Então, essa adaptação pode ser que no primeiro momento você gere uma perca de peso. Então, por exemplo, vou falar em números aqui para as pessoas entenderem. Isso aqui tem muito nutricionista que esquece. Quando você fala em proteínas e carboidratos, a cada 1 grama de proteína e carboidrato, ou seja, ou um ou outro, você tem 4 quilocalorias. Ué, mas como assim? O carboidrato engorda e a proteína não, sendo que ambos têm 4 quilocalorias. Já começa um questionamento por aí. Outra, a gordura, 1 grama de gordura você tem 9. É mais do que o dobro. Quando entra no equilíbrio alimentar, a gente soma-se todo o valor total do dia. Então, o que Aham. acontece? O teu corpo não Calma aí. entende, o teu corpo não entende essa diferença, mas ele metaboliza tudo isso. Só que a gente precisa parar um pouco vamos dizer, com os conceitos engessados. Até Napoleão Hill diz o seguinte, que existem teias que a gente costuma criar ao longo da vida, que são histórias, são conceitos engessados que muitas vezes nos limitam a crescer. A dieta perfeita, inclusive eu vou estar falando sobre isso amanhã, qual que é a melhor dieta com um grande amigo, que é o nutricionista Vitor, que é o quê? A dieta que você se enquadra. Como é que é a sua realidade hoje, Paulinho? Cara, eu trabalho no instituto, estou lá no instituto, na correria, eu não consigo me alimentar de 3 em 3 horas. Cara, quem disse que o Paulinho precisa comer de 3 em 3 horas? Paulinho não é atleta, não é fisiculturista, por mais que ele corra, quer fazer uma maratona e tal, a gente está sempre buscando melhorar isso aí. O foco dele é trazer qualidade alimentar. Então, nas refeições que ele for se submeter, ele precisa trazer qualidade. Agora, se quer dar nomes a isso, a gente pode falar, a pessoa ficou em jejum intermitente. Cara, mas significa que o jejum é uma dieta? Na verdade, jejum é estado de jejum. Quando você está em jejum, você não está de dieta, você está ausente de dieta. Mas o que é funcional? Como é que funciona o corpo humano? Ele sempre vai se adaptar. Então, a gente precisa entender o seguinte, eu preciso comer comida de verdade. Em uma palestra que eu ministrei dentro da igreja, Paulinho, inclusive é um projeto que eu tenho para esse ano de 2020, apesar de ter sido interrompido, mas é eu falar da alimentação e bem-estar, né, associado às sensações emocionais. Então eu falo que exatamente isso que a gente está falando aqui, dos alimentos, enfim, das escolhas alimentares, mas um ponto que eu acho que é importante. Terminei uma palestra e um colega chegou, um ouvinte chegou para mim e falou assim, Fábio, as coisas de Deus, elas são mais baratas. Mas nem sempre as pessoas gostam. Nem sempre as pessoas se dedicam a elas. Isso me gerou, Paulinho, uma reflexão interna muito interessante. Porque, de fato, frutas, verduras, legumes não encarecem nada no mercado de ninguém. Mas o que encarece é quando as pessoas acham que para ter um resultado interessante ela precisa comprar um adoçante, ela precisa comprar uma comida fit, ela precisa pagar caro em algum Manteiga uma Brie. pipoca, manteiga ghee, sal do Himalaia, castanha da Índia, azeite do sei lá de onde. E aí o que acontece? Cara, nada disso. Vamos pensar
um pouquinho lá atrás, vamos olhar para trás as experiências da nossa família, dos nossos antepassados, que diziam o seguinte, eles produziam e comiam. Então, se você automaticamente pensa o seguinte, eu já não produzo, mas eu posso comer pelo menos aquilo que é produzido, de qualidade. Porque comida de verdade não tem rótulo. Esse é um conceito simples. Desembalar menos e descascar mais. Então, quantas pessoas estão comprando rios de pacotinho para agilizar o processo alimentar, muitas vezes elas estão perdendo em saúde. E a saúde, ela vai, mais cedo ou mais tarde, ela vai pagar um preço por isso. A ausência de qualidade alimentar, a ausência de sono, tudo isso que a gente está falando aqui, ou melhor, que eu estou falando, Paulinho agora está mais convinte, tudo isso que a gente está falando aqui, ela traz um preço. Então, todo preço ele vai ter que ser pago lá na frente. Então, assim, quer comer a manteiga aqui? Come, não tem problema, paga caro. Mas na boa, não é isso que vai fazer você ter o resultado. É igual um salário. O que faz o seu salário ser bom é a somatória dele. Não é o que você gasta em um dia, é a somatória. Então, a somatória calórica de um dia é que vai fazer você controlar o seu peso, vai fazer você controlar seu resultado e cada vez mais trazer um bem-estar físico e emocional. Então, não adianta você comer demais e falar assim, caraca, agora eu vou ficar fazendo jejum. Aí você faz por um dia o jejum intermitente e acha que vai ter resultado. A alimentação, ela tem que ser o quê? A longo prazo, é estilo de vida. A transformação, ela tem que vir de dentro para fora. Então, se você já viu, pelas dicas que a gente passou aqui, que a tua dificuldade é gerar uma autoaceitação alimentar, um autocontrole alimentar, enfim, comece com essas mudanças pontuais. Evite de comprar no mercado, busque beber bastante água, melhore a qualidade do teu sono, evite os excessos alimentares e busque se exercitar. Não, a roda já foi criada, né, Paulinho? A gente não precisa criar a roda, cara. É, legal. Aproveitando alguns ganchos aí do Fábio, né, assim, que traz realmente mudanças verdadeiras, assertivas, é a constância, né? Então, todos nós vivemos esse desafio da constância, da disciplina. Tem pessoas que lutam pela motivação, preciso motivar, preciso estar motivado, preciso estar motivado. Mas muitas vezes o que gera a motivação é a disciplina. Então, quando a gente aprende a nos disciplinar, automaticamente você vai estar motivado, porque quando você se disciplina, vem resultado. E os resultados, ele ativa o sistema de recompensa do cérebro, que ativa em você hormônios e neurotransmissores para te colocar em movimento. Eu queria aproveitar esse gancho várias coisas que o Fábio falou, que eu fui... Até peço desculpa aqui, hoje está meio movimentado aqui. Relaxa, está em casa. A esposa está no home office, o bebê estava chorando, o celular acabando a bateria, hoje está meio tumultuado aqui, mas agora acalmou aqui um pouco. Todos nós temos uma farmácia interna. Todos nós temos uma farmácia interna. Essa farmácia interna, né, metaforicamente, ela produz hormônios e neurotransmissores. Quando a pessoa não produz o suficiente, ela acaba indo buscar em remédios ou em agentes externos suprir a falta interna. Então, tem gente que toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar calmo, remédio para ter a concentração, remédio para ficar feliz, remédio para namorar, remédio para... E os remédios, normalmente, o princípio ativo dele é ativar hormônios e neurotransmissores, como a endorfina, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, a testosterona, enfim. Só que, quando a pessoa não entende disso, ela acaba tendo que usar remédio para poder obter aquilo que o próprio corpo produz. Qual é o meu ponto aqui? O seu corpo, você que está nos ouvindo, tem essa farmácia que produz serotonina, que produz endorfina. Quando você vai para a academia, você ativa o seu corpo liberar endorfina. Daí vem aquele sentimento bom de, pô, malhei, isso é endorfina no seu corpo. Quando você dorme, na madrugada, na noite, o seu corpo ele vai produzir melatonina, entre outros. Então, quando o Fábio falou aqui que pessoas que não dormem bem, isso vai trazer uma disfuncionalidade no corpo. E isso, às vezes, vai se conectar com as emoções. Normalmente, o ansioso deita, dorme por exaustão mental, porque o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, faz a mente da pessoa ficar tão acelerada durante o dia e cansa pensar muito. Cansa ficar sempre em alerta. Então, a pessoa dorme por exaustão, normalmente o ansioso. Mas ele vai acordando, picotado durante a noite. Ele tem sonhos, tem pesadelo, às vezes tem terror noturno por causa da ansiedade. O depressivo, às vezes, deita e não dorme.
Porque ele tem tantas pendências do passado, ele tem tantos problemas mal resolvidos, tanta coisa embaixo do tapete, que ele evita, ele foge de ficar só, ele foge de encarar a realidade. E na hora que ele deita, que não tem mais nada para fazer, os problemas vêm, então vem a insônia. Então, muitas vezes, o sono, a pessoa vai precisar buscar uma ajuda na inteligência emocional para você resolver as questões dentro de você, para você ter o sono. A Bíblia fala que existe o poder do sono do justo. Deus dá aos seus enquanto dorme. Uau! Então, enquanto você dorme, você está recebendo de Deus. Tem um sono do justo. Só que muitos de nós, às vezes cristãos, não está tendo o sono do justo. Está tendo um sono de insônia, o terror noturno, o pesadelo, a insônia. Tem algo errado. Eu estou aqui, eu e o Fábio, para te dizer que se tem algo errado, tem solução. Você só precisa encontrar essa chave que tem a solução. E quando você adequa a sua alimentação, ela vai liberando os hormônios, os neurotransmissores que eu acabei de falar. Porque quando está desregulado, vai dar problema. Tem pessoas que estão sempre em alerta, sempre preocupados. Quando você está assim, o seu corpo libera cortisol, libera adrenalina. E aí cansa você ter liberações excessivas de adrenalina e de cortisol. O corpo não aguenta. Aí vai somatizar. O que são patologias psicossomáticas? São doenças emocionais que somatizam no corpo. Aí vem fibromialgia, vem alergia, vem dor de cabeça crônica, vem pontada no corpo, vem várias coisas que acontecem pela desregularização do corpo. Então a gente está aqui para te dizer o seguinte, existe um livro que fala o poder do menos. Poder do menos, gente. Menos é mais. Tem gente que fala, para eu malhar eu tenho que ir no nutricionista, eu tenho que comprar a dieta, eu tenho que ter a roupa da academia, eu tenho que ter o poder do menos. O que você tem impõe tanta dificuldade, né, Paulinho? Isso. O que você tem hoje? O que você tem hoje que você pode aproveitar e dar o start? Poder do menos. Esquece, eu tenho que ir no nutricionista, eu tenho que ir na academia, eu tenho... Gustavo Sampaio acabou de chegar aqui, eu não sei se ele está ao vivo aí, mas eu vou falar um testemunho dele. Ele é um amigo, ele é um mentor na minha vida, é um cara que eu admiro, eu sigo ele, eu sento com ele, ele me mentoria. E um dia eu falei para ele, Gustavo, cara, para você é fácil. Olha a mentalidade do ser humano, né? Eu vou me abrir aqui para você. Para você é fácil, irmão. Cara, ele é atleta. Ele correu no deserto, malha todo dia. O cara é atleta. Eu falei, para você é fácil. Você não tem filho, você não casou. Cara, eu tenho filho, tenho esposa, tenho casa. Ele só olhou para mim e falou, Paulo, você pode malhar em casa, cara. Você pode ligar a TV, no YouTube. E você malha meia hora mais cedo. E eu falei, é verdade. Eu estava inventando histórias, criando histórias que estavam me deixando num local de não exercitar o corpo. Então, o que eu quero trazer aqui para você, assim como eu estou me expondo aqui, qual a história que você está contando para você mesmo que está te proibindo de começar? Pequenas mudanças geram grandes transformações, é o nosso tema aqui. Então, acabar essa live, poder do menos. O que você pode fazer hoje? Beber água. Bebe água. De 1 em 1 hora, bebe água. Liga no canal da TV e coloca lá Strong. Às vezes tem lá o Strong, eu gosto de fazer o Strong, eu tenho a Carla Borba lá. Eu estou malhando em casa esses dias, aprendi. Exato. Não tenho toda a dieta que o nutricionista, porque não começa, sabe? Pequenas mudanças geram grandes resultados. Para começar, você não precisa ser grande, mas para você ser grande, você precisa começar. Então, deu start hoje, sabe? Deu start saindo dessa live. Pesa, se der, porque a gente precisa de metrificar. Então, pesa hoje para você sentir como é que você está. Cria uma meta para você. Em 30 dias eu quero perder gordura abdominal, ou eu quero poder perder peso, eu quero ficar mais saudável. Enfim, cria uma meta. Cria o começo e dá o start depois dessa live aqui e manda os testemunhos, manda a foto, você malhando em casa, você bebendo água, marca a gente aí. E marca a gente aí. Paulinho, pegando esse gancho, tem uma frase que diz o seguinte: faça o seu melhor com o que você tem, até que você tenha a possibilidade de ter algo melhor para você fazer melhor ainda. Então, a gente não precisa criar limitações de falar assim, cara, mas eu não tenho hoje condições financeiras e tal. Cara, faça o seu melhor com o que você tem dentro de casa. Se é uma garrafa PET, você enche ela de água e você pode fazer exercício com peso. O que é mais complicado é quando a gente cria limitações. E as limitações, elas vêm inicialmente daqui, né? A gente pode falar de sistema límbico, pode falar de várias coisas. Mas o quanto as suas decisões hoje podem ser transformadoras para mudar as suas atitudes,
Até o Felipe, o Felipão, um grande amigo, antigo até, aparecendo aqui. Bom, e essas mudanças, teve até alguém que postou, desculpa o nome, pessoal, mas comentando que falou que através da mudança do hábito perdeu 20 quilos em questão de pouco, em 2 anos, 1 ano, se eu não me engano. 30 Os quilos, hábitos, 30 quilos foi? Sabino perdeu 30 quilos em 2 anos na mudança de hábito. Cara, essa é a melhor solução. Só que quando a gente fala de resultado, Paulinho, eu vou te falar bem real, eu como nutricionista, eu vibro muito, muito, quando eu vejo um paciente chegar no consultório e falar assim, eu não dormia, comecei a dormir, eu não tinha disposição, comecei a ter disposição, eu não conseguia mais, eu não tinha libido, porque isso é uma coisa que interfere, eu comecei a me sentir melhor para sair de casa, me vestir, autoestima. Então, a parte estética, ela é importante, é um ponto importante. Mas quando você entende que você plantando o que você está plantando, você vai colher saúde. E a saúde, como eu volto a dizer, o que a OMS fala? Não é você ser magrinho, não é você ser gordinho, não é você ter ausência de doença. É a completa sensação de bem-estar físico, mental e emocional associado a todos esses fatores anteriores que eu citei. Então, quando você busca se alimentar, busca se exercitar, busca unir todos os processos e se conhecer, uma coisa que o Paulinho fala, uma coisa assim, fantástica, esse exemplo que você usou no livro, Paulinho, que a gente cresce com uma personalidade A, nossos pais com a personalidade B, a gente vai para a escola, personalidade C, e tudo isso, a igreja não ensina a ser outro e tal. Quando a gente cresce um adulto sim, cara, não sei nem o que eu quero fazer da vida. Então a gente precisa nortear os nossos projetos. Isso que o Paulinho falou. Determine agora para você. Você não precisa esperar amanhã. Faça agora. Anote isso que a gente colocou aqui. As 5 dicas que eu passei. O que o Paulinho falou de melhorar a questão do sono. Nos procure. Com certeza o Paulinho tem muito material. Eu tenho vários e-books que eu posso disponibilizar gratuitamente para dar essas dicas de como melhorar a hidratação, como trazer benefícios em relação à sua sensação de bem-estar. E o que é interessante, olha só, esse depoimento da Maria, ela foi um desafio que eu lancei online, Paulinho, e ela conseguiu ter uma perda muito significativa, 32 quilos, 32, viu, galera? Somente com mudança de alimentação. Uau. E hábitos de exercício físico. Aí você fala assim, ela fazia uma academia, ela fazia um crossfit? Não, ela tomava alguma coisa, não é possível. Não. Ela teve mudança de comportamento, ela começou a caminhar. Já que muitas vezes as condições que ela tinha na época era caminhar, ela começou a caminhar. Foram 32 quilos. Se eu não me engano, ela saiu de 100 e um pouquinho para 98 quilos. Depois ela pode comentar melhor aqui. Então, grandes transformações podem ser feitas com pequenas atitudes. Basta a gente determinar quais serão essas atitudes e pontuar. Então espero que agora que você assistiu essa live, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho para você continuar recebendo as notificações quando eu postar nossos vídeos aqui. E mais, um beijo no seu coração e até a próxima.